Jovens, eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. Tá chegando mais gente aqui. Jovens, semana passada nós falamos sobre força magnética, né? Eu comecei a comentar com vocês, falamos da representação do vetor entrando no plano e saindo do plano, e nós paramos ali pela página 67 do livro de vocês, tá bom? Então, só vou retomar alguns conceitos rápidos com vocês, o que nós já tínhamos conversado, para daí mandar ver na sequência aí de força magnética, tá bom? Então, vamos lá, jovenzinhos, vamos lá. Não saiam, tá? Antes de acabar a aula, porque no final eu vou bater uma foto dos nomes de quem está na sala aqui para lançar a presença, tá bom? Então, se você sair antes, manda um recado no chat. Ó, professor, vou precisar sair para eu poder lançar a presença de vocês todos que estão na aula, tá bom? Não tem ninguém na sala de espera, não. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela, então, com os senhores. E vamos lá. Tirar minha cara feia aqui. Então, olha só. Na última aula, nós começamos a falar sobre vetores em 3 dimensões. Vetores que podem estar entrando ou saindo do plano. Então, como que nós vamos representar esses vetores? Então, são vetores que são perpendiculares ao plano. Então, esse símbolo aqui, ó, jovenzinhos, ele quer dizer perpendicular, ou seja, ó, que forma 90 graus, tá bom? Então, vetores que são perpendiculares ao plano. Quando você quer representar um vetor entrando no plano, você faz uma bolinha com um xizinho que lembra o ralinho, lembram? Então, isso é para o vetor entrando no plano. Quando você quer representar o vetor saindo do plano, você representa uma circunferênciazinha com um pontinho no meio. É o saindo, que é como se fosse você olhando para cima com a torneirinha ligada, né? O fio d'água vindo na sua direção. Então, jovens, essa relação é bastante importante, porque nós vamos usar muito quando nós formos fazer os desenhos das representações vetoriais. Então, treinem aí, tem vários vídeos, alguns eu já deixei indicado para vocês, outros também na aula de hoje, que vão tratar treinar, né? Fazer a regrinha da mão para vocês fazerem esse desenho e entenderem se está entrando ou saindo do plano, tá bom? Então, vetores perpendiculares ao plano, era isso que nós precisávamos relembrar. Outra coisa que a gente precisa discutir um pouquinho, jovens, é a própria definição de força magnética. Então, quando que nós vamos ter força magnética? Quando você tiver carga com velocidade, carga com velocidade num campo magnético. Legal? Então, não basta ter carga. A carga tem que ter velocidade. Porque, por exemplo, vamos fazer uma representação juntos aqui, ó, jovem. Eu tenho uma força magnética aqui, ó, uma força não, perdão, um campo magnético aqui na horizontal para a direita, um campo magnético B. Não sei quem gerou o campo, só sei que o campo existe. E nós colocamos aqui uma carga positiva, um próton, tá bom? Então, nós sabemos que esse próton vai ficar submetido
a uma força magnética, desde que esse próton tenha uma velocidade v, certo? E como é que eu calculo essa força magnética? É o valor da carga, lembrando que a carga do próton, ela é em módulo, carga do próton é em módulo igual à carga do elétron, que em módulo é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Numericamente elas são iguais, só que uma é positiva e a outra negativa. Então é a carga vezes a velocidade com que esse próton passa por esse campo, vezes a intensidade do campo, vezes o seno do ângulo θ. Beleza? Então, o ângulo que esse vetor velocidade faz com o vetor campo magnético. Então, vamos avaliar essa equação aqui, porque é a partir da interpretação dela que nós vamos construir todos os nossos raciocínios. Pensa comigo. Se essa velocidade v, jovens, se a velocidade, vou até fazer assim, ó, se v é igual a 0 metro por segundo, a força magnética também vai ser zero, né? Porque uma carga vezes um campo vezes um seno qualquer vezes zero vai dar um resultado que é zero. Então, carga parada, ela não sofre força, tá bom? Nós vamos destacar aqui, então, que ela tem que ter, ó, velocidade. É a velocidade que vai fazer com que exista a força magnética atuando sobre ela, tá bom? Então, se a velocidade é zero, a força magnética também é zero. E aí a gente precisa pensar também, jovens, nesse seno de θ, certo? Por quê? Se θ é igual a 0 graus ou 180 graus, seno de θ é zero. Consequentemente, força magnética também vai ser zero. Então, são duas relações importantes que nós precisamos levar em consideração aqui. Se a velocidade é zero, força magnética é zero. E se o ângulo que a velocidade faz com o campo for zero ou 180 graus, o seno de zero ou o seno de 180 valem zero. E, portanto, fazer carga vezes velocidade vezes o campo vezes zero vai dar um resultado que é zero. Beleza? Em contrapartida, na maioria das vezes, θ é igual a 90 graus, jovenzinhos. E seno de 90 é quanto? Seno de 90 é igual a 1. Ótimo. Portanto, nessa condição, a gente pode falar que a força magnética é só carga vezes velocidade vezes o campo magnético. E é geralmente, jovens, para nós, essa análise que vai acabar aparecendo, ó, QVB. Por quê? Porque na maioria das vezes o θ é 90 graus. Pode acontecer de não ser? Pode. São raros os casos, mas pode. Se forem os ângulos de 30, 45 e 60, tudo bem, porque vocês já sabem de cabeça o seno desses ângulos. Se não sabem ainda, usa o recurso da tabelinha do seno, cosseno e tangente. Se for um ângulo diferente dos ângulos notáveis, aí você vai ter o valor fornecido, porque não tem como saber de cabeça todos os valores. São só os ângulos notáveis, e aí o caso de 0, 90 e 180, que eu especifiquei para vocês aqui, tá bom? Então, jovens, isso tudo nós tínhamos conversado na última aula, só estou relembrando com vocês, tá bom? Até aqui, querem questionar alguma coisa, perguntar, mandem, essa é a hora. Tranquilo? Legal, deixa eu ver o chat aqui, eu acho que está tranquilo porque não piscou. Gente chegando. Legal. Então, jovens, nós vamos começar a conversar sobre uma regra bastante importante, que é a regra da mão esquerda. Eu vou pegar uma nova lousa aqui, se quiserem dar um print na tela, jovens, essa é a hora, tá bom? Porque eu já vou pegar uma nova lousa em 3, 2, 1.
Olha só, jovens. Eu, professor Everton, padronizei. Sempre trabalhar com a mesma forma da regra. Tem que ser só a regra da mão esquerda? Não. Você pode fazer com a mão direita também. Mas eu padronizei fazer sempre com a mão esquerda para não correr o risco de confundir. Tá bom? Então, eu aconselho vocês a fazerem só com uma mão também. Tá? Eu vou interromper o compartilhamento de tela e compartilhar minha imagem aqui com vocês. Então, olha só, jovens, mão esquerda. Quem, assim como eu, é destro, toma cuidado, porque é natural você pegar a mão direita, mas não, é a mão esquerda, beleza? Esquerda. Olha só, jovens, você vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos usar esses 3 deditos aqui. Esse dedão indica força magnética, o dedo indicador vai ser para representar o campo magnético e o dedo do meio vai ser para representar velocidade. Então, força, campo magnético e velocidade. Tá bom? Olha só, para vocês não... Vou ver qual que vai ficar melhor aqui. Não escreve. Show de bola. Vou escrever no dedo aqui, para vocês observarem eu fazendo e não ficarem perdidos. Não escreve no dedo. Força. Não dá. Eu não tenho canetinha, então fica assim mesmo. Mas vamos lá de novo, ó. Força, campo e velocidade. FBV. F, força, B de campo magnético, V de velocidade. FBV. Para você não esquecer, ó, fui bem no vestibular. FBV. Fui bem no vestibular. Força, campo, velocidade. E como que nós vamos relacionar os 3 dedos? Assim, ó. Vou girar em vários ângulos para vocês poderem ver. Ó, todos eles formam 90 graus entre si. Ó, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Como é que eu mostro agora? Não sei. 90 graus, 90 graus. E aqui também, entre esse e esse, 90 graus. Então, é todo mundo perpendicular entre si. Beleza? Aqui, ó. 90 graus também. Beleza? Então, é assim a relação que a gente vai ter que estabelecer. Como que você faz para saber como que é a força? Coloca o dedo indicador no sentido do campo magnético. Então, por exemplo, eu vou supor que existe um campo magnético nesse sentido aqui. Se eu pego um próton e jogo ele de cima para baixo, ó, campo magnético, velocidade. O meu dedão aqui, ele indica o sentido da força. Vocês não conseguem ver aí, porque ele está vindo apontando para trás aqui, no caso, em relação à câmera. Tá bom? Então, ele estaria nesse sentido aqui para trás. Agora, se eu pego esse próton, ao invés de jogar ele de cima para baixo, eu jogo ele de baixo para cima, o campo magnético não muda. Ó, o que muda é a velocidade. Eu passei a jogar agora esse próton para cima. Campo magnético, velocidade. Esse é o sentido da força magnética. Que no caso aí, jovenzinhos, está para vocês saindo do plano. Concordam comigo? Vejam, eu fico um pouco confuso porque as imagens ficam todas invertidas aí, mas é saindo do plano. Para mim aqui está entrando na tela da lente, então para vocês está saindo do plano. Concordam comigo? Boa, Canestela, obrigado pelo joinha. Beleza? Então, ó, velocidade para cima, campo magnético nessa direção e sentido, força entrando no plano. Troquei. Tá dando câimbra na mão. Vou colocar o campo magnético agora, jovens, para cima. E vou jogar o próton nesse sentido aqui, ó, lá para a parede dos livros. Ó. Então, ficou assim. De novo, força magnética está, para mim, apontando aqui para trás.
que no caso de vocês está... Não sei o que está acontecendo. Entrando no plano. Entrando no plano. Vocês não conseguem ver porque já passou do plano. Está apontando aqui para trás. Agora, se eu mantenho o campo magnético para cima e mudo o sentido da velocidade, olha lá, campo magnético para cima, velocidade agora no sentido oposto, campo magnético para vocês está saindo do plano, está apontando na direção de vocês. Jovens, é treino, tá bom? Só qual é o cuidado que eu falo que vocês precisam ter? Não confundir com a mão direita. Senão vai dar, fica trocado, fica tudo trocado, tá bom? É mão esquerda. E aí tem um detalhe, um único detalhezinho, só um detalhezinho. Que tudo isso que eu fiz é válido para um próton, que tem carga positiva. Se for um elétron, a regra é igual, só que daí você inverte o sentido da força. Porque ao invés de ser uma força positiva, é uma força negativa. O que significa uma força negativa? É uma força que está no sentido oposto da força positiva. Então, se ela é positiva para cima, para ser negativa, ela vai ser uma força que aponta na vertical para baixo, tá bom? Então, você faz a regra normal. Se for um elétron, inverte o sentido da força. Se não for um próton, carga positiva, mantém o sentido dessa força. Legal? Beleza. Isso dá certo sempre? Sempre. Essa é a parte sensacional. Sempre. Sempre. E mais para frente nós vamos ver força sobre corrente elétrica e é a mesma regra que nós vamos usar. A mesma relação. Ah, então tranquilo. Tá bom? Agora, se vocês estiverem estudando com outros materiais, sei lá, às vezes pegam outras apostilas, assistem outros vídeos, vocês podem encontrar professores fazendo a regra da mão direita. Que no fundo é a mesma relação. Ao invés de fazer assim com a mão, ó, ele inverte. Ele faz isso aqui. E aí ele muda o significado de cada dedo. Eu não aconselho você a fazer isso porque vai confundir. Aconselho você a trabalhar só com uma mão, com a mão esquerda, tá bom? Porque lá para frente nós vamos ver uma regra da mão direita que é só para campo magnético. Então fica separado, campo magnético na mão direita, força magnética na mão esquerda. Aí a chance das pessoas confundirem na hora do vestibular, na hora do Enem, diminui significativamente. Tá bom? Então, por enquanto, somente mão esquerda. Joia? Legal. Dito isso, jovens, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma região com campo magnético, tá bom? E aí eu vou pegar, mas é uma região muito grande com campo magnético. E eu vou pegar e vou jogar um próton nesse campo magnético. E o que vai acontecer com esse próton? Ele fica submetido a uma força magnética. E é isso que a gente vai entender, como que é essa força magnética sobre o próton, tá bom? Então vamos avaliar isso aí, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês de novo. Então, ó, eu não vou saber desenhar uma mão aqui, jovem, bem que eu queria, mas eu não vou saber. Então, eu vou só fazer a regrinha aqui para vocês, tá? Acho que essa caneta fica ruim. Cachorrinha chata, né? Pois é. Eu vou colocar os dedos para vocês aqui, ó, tá bom? Aqui é o indicador. Aqui é o dedo do meio, que a gente chama dedo médio. E aqui é o polegar. Legal? Então, quando você ficou na dúvida, encaixa, faz o desenho com a mão, encaixa os dedinhos nesse sistema e aí mantém a relação entre os dedinhos que você consegue fazer a regra para todas as situações.
tá bom? Agora vamos avaliar um próton submetido a uma ampla região de campo magnético. Eu vou pedir um segundinho para vocês, que eu vou trocar uma ideia com a minha cachorrinha ali, tá bom? Já volto. Pronto. Ela estava com saudades de mim. Jovens, vamos lá então, ó. Próton num campo magnético. Então, eu vou imaginar o seguinte aqui, ó, jovenzinhos. Um campo magnético que está entrando no plano. Então, vou fazer ele já com auxílio da circunferenciazinha aqui, ó. Não vai ficar 100% perfeitinho, mas a ideia geral vocês vão conseguir pegar. Mais um aqui. Então, a ideia é que é uma ampla região, jovens, com um campo magnético. É uma área grande por onde esse campo magnético está passando, tá bom? E nesse caso aqui, ó, é um campo magnético que está entrando no plano. Beleza? Então, ó, esse pretinho é o campo magnético. E aí eu vou pegar um próton agora e vou jogar esse próton, jovenzinhos, aqui, ó, desse ponto. Aqui está o meu próton, ó, a minha carguinha positiva, e eu vou jogá-lo para cima com essa velocidade v. Então, esse é o vetor velocidade, tá bom? Então, para vocês pensarem junto comigo, eu vou fazer o desenho a partir do plano que eu estou vendo, tá? Então, ó, entrando no plano da tela. Faça você aí que eu vou fazer aqui. Para mim, aqui, ó, entrando é assim. Vetor velocidade na vertical para cima, a força fica nesse sentido, que no meu desenho vai sair aqui, ó. Força magnética, tá bom? Vou dar 30 segundos para vocês fazerem na casa de vocês, ó. Esse dedo entrando no plano, o dedo do meio apontando na vertical para cima, e aí o dedo polegar vai indicar o sentido da força. Façam aí. Tem que ficar uma força apontando para a esquerda, tá bom? Uma força apontando para a esquerda. Conseguiram? Ó, o que vai acontecer aqui? Quando esse próton entrar aqui, ele fica submetido a uma força que vai puxá-lo para a esquerda. Só que quando ele começar a ser puxado para a esquerda, a velocidade e o campo magnético continuam sendo perpendiculares entre si. Então vai acontecer isso aqui, ó. Ele entrou
Nossa, eu não vou conseguir. Ó, tá assim, né? Ele entrou e ele vai começar a rotacionar. Por quê? O campo magnético e a velocidade continuam perpendiculares entre si. Então, ele entra e começa a rotacionar. Ele vai começar a fazer uma trajetória circular nesse sistema. Vai fazer isso aqui, ó. Ele entra e fica confinado num movimento circular. Só que vejam, para isso acontecer, a região que tem o campo magnético tem que ser uma região grande. Se for uma região com uma área muito pequenininha, ele passa por ali, só sofre um desvio e não entra em movimento circular, tá bom? Então, depois que ele entrou em movimento circular, qual é a análise que nós vamos estabelecer aqui? Vocês sabem que todo corpo que está em movimento circular tem uma força resultante centrípeta atuando sobre ele. Então, se está em movimento circular, se movimento circular uniforme, portanto, existe força resultante centrípeta. Que nesse caso, jovens, vai ser a própria força magnética. Lembram quando vocês estudaram no primeiro ano do ensino médio força centrípeta? Ela poderia ser a força gravitacional, ela poderia ser a força peso, ela poderia ser o atrito quando era um carro fazendo uma curva, dependia do sistema. A mesma coisa acontece aqui. Uma carga em movimento circular num campo magnético fica nesse movimento circular porque quem é a força centrípeta nesse caso é a força magnética. Então, como que eu calculo a resultante centrípeta? É massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como que é a força magnética? É carga vezes velocidade vezes o campo magnético. Como eu já sei aqui, ó, que força e velocidade são perpendiculares, eu já sei que vai dar ângulo 90 graus e que o seno de 90 vai ser 1. Olha que legal, o que dá para fazer aqui, jovens? Tem velocidade dos dois lados da igualdade. Então, divide a equação inteira por velocidade, ó, simplifica uma velocidade de cada lado, e eu vou isolar esse raio. O raio que está aqui dividindo passa multiplicando, carga e campo que estão multiplicando passam dividindo. Portanto, então, o raio vai ser massa vezes a velocidade, dividido por carga vezes campo magnético. Então, num movimento circular de uma carga num campo magnético, você vai ter essa equação para determinar o raio da trajetória circular. Essa equaçãozinha, jovenzinhos, é a famosa Rashid-Mivon-Kibbe, tá bom? Então, a equaçãozinha do Rashid-Mivon-Kibbe é essa daqui, ó. A equaçãozinha que te permite calcular o raio de uma carga que está em movimento circular num campo magnético devido à ação da força magnética. Beleza? Então, essa é a relação. E aí, jovens, você pode estabelecer outras relações aqui. Por exemplo, quando você pensa no movimento circular, que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, você pode fazer surgir o ômega aqui. Você pode, a partir do ômega, fazer surgir frequência de rotação, período de rotação. Então, todas aquelas informações que nós tínhamos de movimento circular uniforme, deixa eu destacá-lo aqui, você pode fazer aparecer a partir dessa sua equaçãozinha do raio, tá bom? Então, fica a dica aí, caso você precise fazer essa transformação. Até aqui, jovens, é com os senhores. Abram o coração. Professor, Diga, Helena. eu entendi o macete, mas eu não entendi como que você relaciona o desenho com a posição que tem que ficar a sua mão, entendeu? Tá. Pensa o seguinte, ó. Quando eu vou fazer de preto, para não misturar. Não, preto eu já tenho ali. Eu vou fazer de vermelho, que o vermelho vai ficar diferente. O campo magnético não muda, concorda? Ele está sempre entrando no plano. A velocidade, quando entra, ela está aqui na vertical para cima. Aí a força desvia a carga para o lado. Então, ela passa a ficar assim.
Mas o campo e a velocidade continuam sempre sendo perpendiculares entre si. Quando a partícula entrou, a força puxava ela para cá. Quando chegou nesse ponto, ó, puxava para cá. Quando chegou no ponto mais alto aqui em cima, a velocidade já estava na horizontal, a força magnética estava na vertical para baixo. Mas se você analisar aqui, elas sempre estão formando entre si, ó, 90 graus. Então, o que acontece? Como a força vai ser perpendicular a essa velocidade, que também é perpendicular a esse campo magnético, para manter essa proporção de perpendicularidade entre esses três vetores, o que você consegue de resultado nesse sistema é uma rotação dessa velocidade que faz com que a partícula entre nesse movimento circular. Então, como você sempre mantém essa relação de perpendicularidade, o único desvio possível é conduzir a carga para uma rotação. Se fosse, Helena, um campo pequenininho, ó, eu só tenho essa regiãozinha de campo magnético B. Quando a partícula passasse por aqui, ela só ia fazer isso aqui, ó. Ela ia sofrer um desvio, porque não ia ter região suficiente para chegar aqui, fazer ela desviar de novo, daí fazer ela desviar de novo, daí fazer ela desviar de novo, fazer ela desviar de novo, e aí conduzi-la no movimento circular. Porque a região de campo magnético é muito pequenininho. Aqui ela já escapou do campo magnético. Nesse caso, o campo magnético ocupa uma área muito grande. Então, em todos os pontos, surge uma forcinha magnética que vai desviando, que vai desviando, que vai desviando, que vai desviando. E aí força essa partícula a percorrer uma trajetória circular. Pegou a ideia, Helena, ou não ficou claro? Eu entendi, aham. Beleza. E esse Obrigada. raio, por nada, esse raio que eu desenhei aqui, ó, R, é o raio dessa trajetória azul aqui, ó. Esse é o raio R, tá bom? Que eu representei aqui para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Jovens, alguém quer perguntar algo, questionar com relação a esse esquema? Mandem perguntinhas aí, vai lá. Jovens, eu vou ser sincero com vocês. Esse assunto, ele não é matematicamente difícil de ser resolvido. Se vocês observarem aqui, ó, a gente em duas linhas deduziu uma equação. A equação da força magnética é um produto QVB. Vou colocar o seno de θ para desencargo de consciência, mas a gente sabe que na maioria das vezes esse seno de θ vai ser 1. Então a equação em si não é difícil. O mais difícil desse conteúdo é olhar para o desenho e interpretar. Poxa, se esse está entrando, então a velocidade é para cima, a força vai ser para esse lado, vai ser para o outro. Essa é a parte mais difícil. Não é o cálculo, é a interpretação do desenho. Então, eu aconselho que vocês invistam um tempinho nesse tópico, tá? De você analisar como que é a relação entre esses três vetores e como que você vai representar isso no papel. Porque essa etapa ficando clara, todas as outras vão se tornar bem mais simples para vocês conseguirem entender. Beleza? Beleza, prof. Jovens, Obrigada. nada. Se quiserem dar um print na tela, agora é a hora, jovens, porque eu já vou encerrar esse compartilhamento de tela. Não saiam ainda, jovens, que eu vou fazer a chamada aqui rapidovski e vou aproveitar para falar uma coisa para os senhores. Galera, eu não vou me desesperar em, ai meu Deus, preciso fechar esse conteúdo nesse trimestre agora e correr com o conteúdo com vocês, tá bom? Então eu vou ir num ritmo que eu sei que vocês conseguem acompanhar na forma remota. Eu sei que é um conteúdo complicado porque é tudo em 3 dimensões para fazer as análises. Então eu vou ir com tranquilidade. Pode ser, faltam só 2 capítulos aqui para a gente encerrar esse tópico, tá bom? Então pode ser, nem é 2, um capítulo e meio. Pode ser que quando comece o quarto bimestre, a gente ainda esteja nesse livro. E não tem problema, tá bom? A gente vai com tranquilidade, vai com calma, para garantir que vocês estão entendendo os conceitos, melhor do que correr para vencer um conteúdo e no fim vocês acabarem não entendendo nada. Porque eu já olhei o próximo conteúdo, a gente consegue pegar 2 capítulos e fazer em um, porque ele divide um assunto que de certa forma está imbricado. Então a gente consegue ganhar isso daí, tá bom?
Se não há mais perguntinhas e questionamentos, eu queria agradecer a atenção dos senhores, a participação de todos. Agora ficou um número legal, estamos em 22 na sala. Galerinha, obrigado pela atenção de vocês. Desejo um ótimo final de semana, um excelente restinho de sexta-feira. Nos vemos de novo na semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, jovens. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau, Se cuida. Galera, vocês também. Se professor. cuidem. Tchau. Tchau. Aquele abraço, jovenzinhos. Tchau, professor. Tchau, Jacomel.